Não fuja do seu chamado, porque Deus vai achá-lo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas 1, de 1 a 3. Atentemos para os chamados que recebemos de Deus. Leiamos todo este capítulo. Há muito a nos ensinar aqui. Esta pequena profecia de 4 capítulos retrata tanto a misericórdia do Deus gracioso que pode alcançar o pior pecador, quanto a postura resistente do seu profeta em obedecer às suas ordens. Ao mesmo tempo, ele também conhecia a misericórdia e a graça do Senhor. O livro começa e termina com o Senhor falando com Jonas, o profeta zangado. Quando Deus dá uma ordem, ele tem pressa que ela seja cumprida. Ordem de Deus não se discute, cumpre-se. Não adianta tentar fugir de Deus, porque ele nos encontra. Jonas não quis obedecer e fugiu de Deus, e foi no sentido contrário, para Tarsis. Jonas era filho de Amitai, um sacerdote do Senhor. Ele conhecia a malignidade dos ninivitas, povo cruel, inimigo de Israel, que ao invadir uma cidade, a primeira coisa que fazia era destruir tanto o sacerdote quanto o profeta, para que a comunicação com o Senhor fosse interrompida. Quando analisamos a situação do ponto de vista humanista apenas, entendemos que Jonas tinha todas as razões para não querer ir a Nínive. Na concepção dele, aquele povo não merecia nenhuma chance de salvação. Na verdade, ele, no íntimo, desejava que Deus o exterminasse. Logo aqui, no primeiro capítulo, aprendemos lições preciosas sobre a graça de Deus. A desobediência nos leva a porões e nos faz dormir covardemente, mas o nosso pecado é desmascarado. Jonas dormia no porão do navio e é despertado pelos marinheiros que se apavoraram com a grande tempestade que se abateu sobre aquela embarcação. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Ali o profeta teve que admitir que fugia de Deus e foi lançado ao mar. Como parecemos com Jonas em nossas posturas tão engessadas em relação aos pecadores à nossa volta? Iramo-nos, julgamos e condenamos sumariamente os pecadores empedernidos à nossa volta. O nosso criticismo aflora em explosões de fúria muitas vezes e ainda espiritualizamos essa ira com desculpas piedosas. Esquecemos que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esquecemos também que fomos chamados para glorificar ao Senhor, sobretudo como canais da sua multiforme graça, com a qual Ele mesmo nos abençoou apesar de nós. Não podemos perder de vista quem fomos e o que o Senhor fez por nós. Quem mais foi perdoado deve amar mais. O tamanho do perdão que recebemos é a medida exata da graça que devemos dispensar aos nossos semelhantes. A nossa desobediência, o chamado, afeta os que estão à nossa volta. O Senhor entra com a providência para que voltemos ao centro de sua vontade soberana. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ninguém foge de Deus, nem do seu comissionamento. Jonas tolamente tomou a direção contrária àquela ordem recebida. Foi achado por ele, desobediência custa caro. Às vezes precisamos parar no ventre de um grande peixe, enfrentar a solidão e o medo para que voltemos à consciência e, vomitados pelo peixe, cheguemos ao centro da vontade soberana de Deus. Quando Deus chama alguém para uma obra específica, Ele não faz substituição. E quanto a você, indo para Tarsis, que tal voltar para Nínive? Meditemos sobre isto em nome de Jesus Cristo. Amém.